Alguém quer a mamãe lá atrás. Ok? Estamos assentados, as crianças foram. Como vocês sabem, semana passada nós terminamos uma série. Nós estudamos juntos o livro de Malaquias desde o começo do ano. Foram quase 6 meses estudando o livro de Malaquias, versículo a versículo, trecho a trecho, expressão a expressão, perícope a perícope. O Senhor nos deu o privilégio de estudar mais um livro bíblico. E é muito bom para nós como igreja quando isso acontece. É nosso alvo como igreja estudar toda a Bíblia juntos, seja através de pregação, de estudos, de reunião de oração, mas nós queremos estudar toda a Bíblia versículo a versículo. Nós também temos uma prática aqui de, entre um texto bíblico, entre um livro bíblico e o outro, nós estudamos algumas séries temáticas que têm a ver com aquilo que nós precisamos ouvir enquanto igreja. E hoje nós vamos começar uma minissérie dessa, chamada Quando o Coração Grita. Quando o meio e o seu coração gritam. Por que isso acontece? O que leva o nosso coração a gritar? E principalmente, eu quero estudar com vocês aqui, o que é que o nosso coração está gritando. Quero começar falando um pouco sobre o que leva o nosso coração a gritar da maneira como ele grita, e a gente nem percebe às vezes. Primeiro porque nós vivemos no limite, sempre no limite de todas as coisas. No limite do tempo, no limite das nossas energias, no limite da nossa paciência, no limite dos nossos desejos, no limite dos nossos cuidados. Sempre nós vivemos a vida no limite. O mundo criado por Deus é um mundo de abundância em equilíbrio. E desde o pecado, o homem passa a enxergar a vida de abundância como sendo no limite. Deus nos chama ao equilíbrio em tudo em nossas vidas, mas nós vivemos o tempo inteiro presos ao limite. O nosso coração é como se fosse um passaporte para esse mundo que vive à beira do limite. Nós também vivemos escolhas. Quando escolhas são feitas por um coração que vive no limite, essas escolhas são comprometidas pelo tempo, pela boa razão, pela fé, pela confiança em Deus, pelo amor ao próximo, mas nós vivemos escolhas. Nós lidamos com ela de maneira diária. E se você tomar alguma decisão na sua vida mais complexa, ou que determinasse muita coisa na sua vida sob pressão, você sabe o que eu estou falando. Eu lembro quando Elias foi nascer. Aliás, quando a Mariá foi nascer. A Mariá nasceu no mesmo dia da Eloá, dia 9 de janeiro. E a gente estava indo para o aniversário da Eloá naquele dia. Aí, a Juliana também estava grávida na época, ela estava no médico, e a Paula estava com algum tipo de corrimento lá em relação à gravidez, e a gente ficou meio assustado. A Juliana estava no médico, é o mesmo médico, e falou, passa aqui que ele quer ver a Paula. A gente passou lá, ele examinou a Paula, e me chamou para ver o processo, e ele falou, esse líquido aqui está escorrendo, né? Aí eu falei, você está perguntando para mim? Você é um médico, cara. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a bolsa está estourando. Aí eu, mas a gente estava indo para o aniversário. Ele, não, vocês vão para o hospital porque a Maria vai nascer. Só que a gente tinha que escolher, ou induzir o parto natural, ou fazer uma cesárea. Aí eu fiz a pergunta mágica, de todo homem cheio de coragem. O que o senhor acha? Ele falou, eu não posso dar minha opinião porque eu sou médico. Não posso interferir nesse processo. Aí a gente sai e consulta toda a sabedoria que pode encontrar no Dr. Google. A gente saiu do consultório enquanto ele estava consultando outra pessoa e começamos a ler o que era melhor, o que era perigoso. Ele explicou os 2 processos para a gente e tinha que tomar uma decisão importante, pais de primeira viagem, em cima da hora. A gente teria que arcar com essas consequências e viver com elas. Muita coisa poderia acontecer. Graças a Deus deu tudo certo. Nós vivemos escolhas. Quando essas escolhas são feitas por uma vida no limite de tudo, essas escolhas são comprometidas na sua qualidade. Nós também vivemos sem tempo. No limite, tomando escolhas de maneira pressionada o tempo inteiro, às vezes por nós mesmos. Isso
demanda o nosso tempo. Desde que a gente passou a considerar o domingo, deixar de considerar o domingo como o dia do Senhor, a gente parou de perceber a noção do que o tempo significa e o valor que ele tem. A Bíblia diz muito claramente que o domingo é o dia do Senhor, separado para Ele. Mas a gente não vive como se fosse verdade. Uma vida no limite, que demanda de escolhas feitas sob pressão no limite, nos leva a entender um tempo de maneira completamente deturpada. Na nossa loucura, nós pensamos, quem Deus acha que é para querer um dia na semana só para Ele? Quem Deus acha que é? Para querer que eu separe um dia na minha agenda, em que eu pense somente nele, em que eu desmarque todo o resto por causa dele. Interessante que nós aprendemos técnicas e técnicas de organizar o nosso tempo, de organizar a nossa vida, e cada vez mais estamos sem tempo. Cada vez mais perdemos a noção do que significa. Porque o tempo já é um Deus para nós. Se você não organiza a sua agenda e os seus compromissos em função de Deus, o tempo já é o seu Deus. Um exemplo bobo. Quando eu era criança, as festas de aniversário, elas eram feitas em casa. Não tinha hora para terminar. Os meninos iam chegando, ia começando a festa, e o tempo determinado para a gente ficar era o quanto a gente gostava de ficar juntos. Ou até ficar cansado, ou até da hora de ir embora. Hoje, a gente faz festa em lugares próprios para isso, mas com o tempo marcadinho. Porque é essa medição de grandeza solar, no nosso caso, que vai determinar quanto tempo a gente vai passar junto. E não o quanto a gente gosta de ficar juntos. Isso é uma loucura. Nós já deixamos o tempo dizer quem é que manda na nossa vida. Isso é uma loucura. Isso é um coração gritando por mais de Deus. Isso é um coração gritando, dizendo, eu não sei tomar decisões de maneira calma, porque eu estou sempre no limite. Nós vivemos no mundo. Esse nosso coração se expressa, toma as suas decisões nesse lugar. Não tem outro para viver. Vira e mexe, algum dos meus alunos pergunta para mim, professor, se eu ouvir música do mundo... Aí eu pergunto assim, que outra música tem para ouvir? Só tem música desse mundo aqui. Não tem música de Marte, não tem música de Júpiter, né? Só tem música aqui do planeta Terra. Talvez eu sei que eles estão se referindo à música secular, música sagrada, como se existisse esse tipo de coisa, né? Deus morreu por pessoas, não por músicas, tá? Não existe música cristã. Existe gente que foi convertida por Cristo que produz arte, redimida ou não. E nós vivemos nesse mundo. Esse nosso coração, às vezes, nesse mundo, grita, por exemplo, por justiça. E quando eu ouço isso, eu fico pensando, nós estamos lutando por justiça em um mundo que matou o crucificado Deus perfeito, justo. Não é querer demais, não? Será que a gente não está meio viajando na maionese? Esperando por uma justiça reta e correta em um mundo que matou o próprio Deus. Às vezes eu vejo também uns popstores, os caçadores de clique, brigando por uma moral cristã. Nosso Deus foi morto injustamente numa cruz, lutando pela nossa eternidade, enquanto nós aqui nesse breve momento de vida achamos justo brigar pelos nossos direitos. E isso é humanismo disfarçado. É um coração gritando por uma vida mais tranquila. Eu não quero passar perseguição. Então, quanto mais eu puder evitar, melhor. Nós estamos mais preocupados com o que nós podemos sofrer por causa do reino de Deus do que com o reino de Deus em si. Como eu falei semana passada, eu pincelei um pouco sobre isso. A gente não pode se enganar. O nosso coração está gritando por conforto aqui no mundo. Na hora que o bicho pegar, e o bicho vai pegar, nós não vamos existir.
A gente acha que vai resistir à perseguição política, você não consegue nem deixar de falar palavrão. A gente acha que vai resistir à perseguição política, você não consegue nem controlar seu próprio bolso. A hora que apontarem uma arma na sua cabeça para você negar Jesus, você vai negar. Você não consegue nem falar não para o resto, para estar aqui no domingo. Nosso coração está gritando por muitas outras coisas. E a gente acha que estamos aqui de passagem. Nós vivemos coração. Não tem outra maneira de experimentar essa vida aqui na terra. É sangrando, é suando, é rindo, é chorando, é vivendo junto, é compartilhando a vida. Não existe outra maneira de experimentar isso aqui que nós temos aqui agora. Uma concepção errada do que o nosso coração está dizendo vai nos levar a tomar decisões erradas, escolhas equivocadas, por causa de prioridades que estão erradas. O que é o coração humano? A Bíblia lida com o coração sob a perspectiva de duas culturas diferentes. A cultura oriental, hebraica, palestina, e a cultura meso-oriental, meso-ocidental, grega. Segundo a cultura hebraica, o coração é o centro das emoções. Segundo a cultura grega, o centro dessas emoções é uma união daquilo que nós temos aqui e o que temos aqui. No fundo, estão falando da mesma coisa. Como se fosse a nossa parte interior, a nossa espiritualidade, que é a que importa de fato. O coração é isso. É o lugar onde nós experimentamos a vida e a partir do qual nós tomamos as decisões que vão nos ajudar ou nos atrapalhar a experimentar essa vida. O seu coração grita muito mais do que você pode escutar. Mas o que ele está gritando? O que você pode fazer depois que você conseguir discernir para onde ir, para onde correr? Coração é uma palavra com vários significados. Através do coração nós experimentamos alegria, a alegria da vida. A alegria que nós experimentamos com os nossos filhos, por exemplo. Cada nova conquista, cada nova decisão, temos uma vovó aqui, já viu os filhos conquistarem, agora está vendo os netos conquistarem, aprender a andar, aprender a falar, uma palavra nova, um processo novo. Nós, na nossa vida adulta, sonhamos com conquistas. E a alegria que nós experimentamos quando nós alcançamos isso, é a maneira que o nosso coração responde a esse alívio. Essa é a alegria. Nós experimentamos também o amor, de várias maneiras. Essa semana, a Gabi postou um story da Sossô. E ela escreveu assim, ela vai dormir e eu fico aqui assistindo os vídeos dela. Quem nunca, né? Nós experimentamos o amor assim. Passa o dia brigando, irritado. Aí quando dá sossego e dorme, a gente... isso é amor. Nas nossas relações pessoais também é assim. Tem dia que a gente não quer ver ninguém, mas tem dia que quer ver todo mundo. Nosso coração é uma porta aberta para a gente experimentar o amor nas suas variadas proporções e realidades diferentes. Interessante que não há uma maneira correta de dizer, a maneira certa de compartilhar o amor com a sua esposa é dessa maneira. Nós temos visões diferentes em relação ao contato físico, a quantidade de contato físico, o tempo de permanência juntos. Nós experimentamos a ira. O Senhor disse uma vez, irai-vos, mas não pequeis. Então é possível se irar e não pecar. Mas o que é essa ira? Nós vamos estudar, a ira vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar aqui, quando o nosso coração está gritando ira. Pelo que nós nos iramos é o que a gente tem que perguntar. Com o coração nós experimentamos também tristeza. A tristeza tem várias fundamentações ou várias origens. Tristeza pelo fracasso, a tristeza pela decepção, tristeza pela tristeza mesmo. Quem já experimentou processo de tristeza profunda sabe o que é isso. Eu não tenho motivo para estar triste, mas eu estou. Tristeza pela falta de perspectiva na vida, tristeza por alguma situação difícil que está passando na vida, tristeza por achar que as escolhas que foram feitas sob pressão e foram feitas erradas não têm mais solução.
Tristeza por se esquecer que não existe área ou situação na nossa vida que Deus não possa resolver. Com o coração nós também experimentamos aquilo que o nosso coração revela como intenção. O que o nosso coração deseja, no final das contas? Quando você acorda de manhã, amanhã de manhã, a hora que você acordar para ir trabalhar, o que seu coração está desejando? Muitas coisas. Transformar a vida de alguém, em primeiro lugar, da sua família. Talvez terminar aquela tarefa, superar aquele objetivo, crescer profissionalmente, prover alguma coisa para alguém, fazer a diferença em alguma cidade, em algum lugar. As intenções do nosso coração é que nos moldam. No nosso coração também nós experimentamos as nossas prioridades. No fundo, nós tomamos as nossas decisões em certo momento e nós achamos que é em outro. Eu, como pastor, lido com muitas notícias indesejadas. Pastorear, o André e o Silas aqui não me deixam mentir, o pastoreio é saneamento básico. Muitas vezes a gente lida com o que há de mais sujo nas pessoas, inclusive na gente mesmo. E os meus alunos de aconselhamento bíblico aqui vão perceber isso conforme eles vão se aprofundando nessa matéria. Nós vamos perceber que as pessoas fazem as escolhas muito antes do que elas imaginam. Porque as perguntas que elas estão fazendo já estão direcionando as escolhas que elas tomaram anteriormente. E essas escolhas são determinadas por essa prioridade. O nosso coração também demonstra as escolhas demandadas dessa prioridade. É por isso que eu e você escolhemos isso ou aquilo. O nosso coração também revela a nossa vontade. Quando você entra na casa de alguém, ao olhar para a sala ou até para a garagem da pessoa, você consegue discernir qual é a prioridade da vida dela. Tem gente que tem como prioridade ver numa casa muito bonita. E investe a maior parte do seu dinheiro nisso, e tudo bem, isso não é pecado. Tem gente que prefere viajar, então não está tão interessado em ter uma casa muito bonita. Tem gente que gosta de dirigir um bom carro, então não gasta tanto com casa e nem com viagem. Tem casa que tem gente que tem como prioridade comer bem, então não gasta nem com... E tudo bem, são prioridades que revelam um coração. O Senhor Jesus disse que onde estivesse o seu tesouro, ali estaria o seu coração. É isso que mais importa para você. Essas vontades, essas escolhas, essas prioridades, essas intenções estão revelando para a gente o que é que o nosso coração anseia. E de maneira última, tudo isso é determinado pela nossa concepção de verdade. Verdade. Para quem tem filho pequeno, verdade é aquilo que a gente tenta dizer para os nossos filhos que é a única versão possível, não existe outra possibilidade. Ou é verdade ou é nenhuma. Deus odeia a mentira e nós devemos odiar também. Filosoficamente falando, a verdade pode ser muita coisa. A modernidade, que começou no século XVIII, começou a basear o conceito de verdade fundamentada na razão. O que a razão pode me dizer que é verdade? É isso que nós vamos compreender como verdade. Nesse dado momento da história, a teologia deixou de ser considerada na hora de tomar decisões. E a razão passou a ser o fiel da balança. É aí que surge o iluminismo. Então a marca da modernidade é: verdade é o que a razão consegue me decifrar como verdade. Uma verdade teológica não necessariamente uma verdade científica. A pós-modernidade começou a basear o conceito de verdade de maneira relativa. Porque agora as muitas ciências que estão sendo impulsionadas pela razão derivam de razões diferentes, de percepções diferentes do mundo. Então o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. E nós vemos agora no momento da hipermodernidade, modernidade líquida, modernidade tardia, que lida com uma verdade fluida, líquida.
toma a forma da circunstância. A verdade não é mais dura e flexível, ela é fluida. Se eu derramar água aqui, a água vai tomar a forma dessa escada. E é assim que o mundo em que eu e você vivemos compreende verdade. Ela é fluida. É uma verdade em relação à sexualidade? A sexualidade é fluida. Você é o que você está sentindo no momento. Relacionamentos também são fluidos. Eles são determinados na sua intensidade pelo que eu estou sentindo ou não. E a Bíblia refuta cada uma dessas concepções de verdade. Verdade é o que Deus disse ser verdade. A verdade é que nós amamos um ao outro acima de nós mesmos é determinada pelo próprio Deus, e não se essa pessoa é amável ou não. Não se essa pessoa merece o meu amor ou não. Verdade é o que Deus define como verdade. E essa apropriação da verdade divina, bíblica, infalível, inerrante, é que deve ser o norte dos nossos corações. O meu e o seu coração deve gritar, é por isso. Nós estamos ouvindo muitas vozes, literalmente. Mas a voz que deve gritar mais alto no nosso coração é a verdade infalível que vem das Escrituras. O que o seu coração está gritando ultimamente? Pelo que ele está gritando ultimamente? Na modernidade, a verdade é definida e limitada pela razão. Na pós-modernidade, a verdade é indefinida e relativa à circunstância. E na modernidade líquida, ou tardia, ou hipermodernidade, a verdade é indefinida e fluida. A Bíblia refuta tudo isso de maneira muito clara. E para nos ajudar a entender como nós temos dificuldade de encarar a verdade como ela é, eu vou pegar alguns versículos bíblicos e ler com vocês aqui. E vou ver até que ponto você vai se relacionar em verdade com o que esse texto está dizendo. Quer ver? Quem crê aqui que a Bíblia é a palavra de Deus? É a verdade absoluta. Ok. Essa é muito fácil, todo mundo conhece essa. 1 João 4,8, Deus é amor. Alguém duvida dessa verdade? Não, Ele é. Nós provamos disso. Salmo 136,1, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Isso é verdade. A ideia de durabilidade do amor de Deus não é que Ele se estende por muito tempo, é que Ele permanece com a mesma intensidade agora, amanhã de manhã, hoje à noite. Quando eu achar que eu estou santo, quando eu achar que eu sou pecador, o amor de Deus é com a mesma intensidade. Isso é verdade. Olha essa outra verdade aqui. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é verdade. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos a uma pecaram e estão destituídos, separados completamente da glória de Deus. Isso inclui os nossos filhos. Se você disser para mim que o seu filho não precisa, não tem pecado, ou que uma criança, ou que alguém só vai para o céu depois de uma certa razão, para entender o que é a vida, você está me dizendo que existe algum jeito de ir para o céu a não ser por Jesus. E a Bíblia é muito clara, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos pecaram. É por isso que é tão importante a verdade, nós comunicarmos o Evangelho para os nossos filhos, desde a barriga, desde a mais tenra idade. Eles não precisam de razão para compreender o Evangelho. É o Espírito Santo que comunica e que convence da verdade, da justiça e do juízo. Olha essa outra verdade. Pense nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso é verdade. E quantas vezes essa verdade nos esfrega na cara, principalmente para aqueles que são casados? Quantas vezes você deixa de fazer o negócio? Só provar que tem razão, para fazer outra pessoa sentir? Quem sabe o que deve fazer no bem e não faz, comete pecado. Isso é verdade. O problema é que o nosso coração está gritando outras verdades.
E em dados momentos da nossa vida, no nosso relacionamento, outras verdades fazem sentido para nós. O fato é, verdade bíblica não deixa de ser verdade bíblica só porque você não concorda com ela. É verdade e ponto. Acabou. E o nosso coração grita por outras verdades. O nosso coração grita por outra maneira de conceber a vida. Olha essa outra verdade aqui. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Eu sei que você queria que eu dissesse para você, quantas pessoas te fazem sofrer? Quantas pessoas te fazem pecar? Quantas situações te levam a fazer isso? E o texto está dizendo para a gente, próprio mau desejo. É você que tomou a escolha em última instância. É você que decidiu dizer não ou sim para aquilo ou para aquilo outro. Isso é verdade. Nós vivemos em um mundo que idolatra o coitadismo. Assumir a bronca começa em dizer, essa é uma área fraca para mim porque eu sou tentado por isso. Talvez você goste de elogios. Talvez você goste de atenção. Talvez o seu coração grite por dinheiro. Talvez o seu coração grite por sucesso, por fama. Não necessariamente é pecado correr atrás dessas coisas. O problema é quando o nosso coração grita somente por essas coisas. Isso é verdade. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Marcos 10, 14 diz, quando Jesus viu isso, ficou indignado com os seus discípulos, disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Na cultura romana, na cultura grega, e na cultura brasileira aqui também, na época da escravidão, filho de escravo é escravo. Alguém que é escravo do tempo, o seu filho também é escravo do tempo. Porque as mesmas desculpas que nós ouvimos nos pais, nós ouvimos nos filhos. Por que você não veio tal dia? Ah, porque tinha tal coisa. Por que você não veio em tal programação? Ah, porque eu fui em tal lugar. Escravo do tempo. Deus não é prioridade mais. Aquele escravinho já conhece a realidade de ser preso e determinado em suas escolhas por aquilo que o tempo determina e não pelo que a palavra de Deus diz. O coração daquela criança já está gritando por isso. E nós não percebemos. Pelo que o coração dos nossos filhos estão gritando. Nós precisamos estar atentos a isso. Olha essa outra verdade. Vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Interessante usar a mesma palavra que é usada para o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos honrar a Deus, devemos honrar as nossas esposas. Como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha quantas verdades esse texto está esfregando na nossa cara. Se você não agir com honra com a sua esposa, se você não tratar com a parte mais frágil, se você não lidar com ela como uma co-herdeira da graça junto com você, as suas orações não são ouvidas. Isso é verdade. No final do dia, quem tem que estar cansado é você, homem. No final do dia, quem tem que estar super disposto a trocar a fralda é você, homem. Quem tem que estar disposto a lavar aquela louça que ficou é você. Quem tem que estar cansado somos eu e você, não elas. Será que nós estamos dispostos a lidar com isso? Sempre vou lembrar do Bruno falando, a gente não cede nem no controle do ar-condicionado. Está vendo como as verdades esfregam a nossa hipocrisia na nossa cara? A gente diz tanta coisa com a nossa boca, mas as nossas atitudes estão gritando outra coisa muito mais alta. Isso aqui também é verdade. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo também amou a ponto de se entregar por ela. Já amou sua esposa dessa maneira, a ponto de querer morrer? Eu sei que você quer morrer de vez em quando, eu sei, dá vontade. Morte lenta, morte rápida. Mas morrer de maneira voluntariosa.
Nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é verdade. Esse deve ser os nossos pronomes de tratamento. Senhor, senhora, você é superior a mim. Na relação reino, vida. Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo e eu em último. A vida cristã, ela é outrocêntrica, sempre. Quem inverte essa proporção vive se frustrando. Porque não é servido, porque não se sente prestigiado, porque não se sente amado, por muitas outras coisas. Você nasceu para servir, não para ser servido. Enxergue a vida dessa maneira e as suas frustrações vão diminuir em 90 e tantos %. Aquela velha história. Quem casa para ser feliz, vive frustrado. Quem casa para fazer o outro feliz, vive servindo. Como diria um amigo meu, descansa no céu. Esse tempo breve aqui é para servir mesmo, é para cansar. Isso aqui também é verdade. Esposas, sejam submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amem as vossas esposas e não a trateis com amargura. Isso é verdade. Qual o seu problema com a palavra submissão? Não é com a palavra, é com o seu coração. Você se ama demais para submeter alguém. Isso é verdade. Seu coração grita verdades todos os dias. O problema é que na maior parte do tempo eles estão gritando as nossas verdades. Oh, ei mundo, eu quero ser satisfeito. Eu quero ser servido, eu quero ser apreciado, eu quero ser amado, eu quero atenção, eu quero isso, eu quero cliques, eu quero likes. Isso é verdade. O nosso coração tem gritado por essas coisas. Para terminar, eu quero colocar alguns desafios para a gente começar nessa provocação aos gritos do nosso coração. Primeiro desafio, confronte as verdades, entre muitas aspas, do seu coração. Olha o que esse texto diz. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Provérbios 25. Homens, é fácil entender o coração da sua esposa? Não, claro que não. O texto está dizendo isso é verdade. Mas o texto também está dizendo que é possível trazer à tona o que está lá embaixo. Qual é o nosso problema? Me ajudem aqui. Preguiça. Dá preguiça sentar para conversar. Prioridade. Você quer assistir o jogo, você quer ver rede social, você quer o seu tempo sozinho. Ouvir sua mulher reclamar das crianças e da vida e tudo isso, não quer. Colocar suas próprias verdades sob júdice. Confrontar aquilo que o seu coração define como verdade. Isso aqui é uma das razões principais porque eu não gosto de entrar em debate teológico, filosófico. Porque a maioria das pessoas não tem uma própria concepção de verdade. Então a gente vai estar discutindo, os dois olhando para a mesma coisa e enxergando coisas diferentes. Em um mundo de pós-verdade, qualquer debate é conversar com a sua própria paróquia. Mas a gente gasta pouco tempo investigando o nosso próprio coração. O texto diz que é inteligente quem faz isso. Quer uma dica muito simples? Fale menos. Passe a falar menos para você ver como isso fica mais fácil. Pense mais antes de abrir a sua boca. A Bíblia também diz que as palavras são difíceis ou impossíveis de trazer de volta. São como pena jogada ao vento. Nós sabemos disso. Palavras que doem muito mais que um tapa na cara. E tem palavras que ecoam na nossa mente há 20, 15, 30 anos. Pense mais antes de abrir a sua boca. Não dê ocasião à sua boca, se não for para louvar a Deus, para agradecer a Deus com aquilo que vai sair dela. Investigue o seu próprio coração. Isso aqui que eu quero falar, essa informação que eu quero dar para alguém, ela é fundamental para essa vida.
Será que a minha opinião é necessária mesmo nessa história? Será que a minha opinião é a quintessência filosófica, sociológica, para o mundo se resolver? Mulheres, isso é para vocês. Falem uma vez só. A gente ouve na primeira vez que vocês falam. Não é pelo muito falar. O problema é que a gente quer convencer pelo que fala. Porque esperar Deus agir e transformar o coração leva tempo. A gente não quer perder tempo. Confronte as suas verdades. Fala a verdade. Quantas vezes você ganhou uma briga de verdade no grito? Que valeu a pena? Isso gerou transformação profunda de alguma maneira? Ou foi uma coisa momentânea para você ir dormir bem? Confronte as verdades do seu coração. Use a sua inteligência para investigar o seu próprio coração. O que você tem assistido? O que você tem colocado para dentro? Quais são as suas fontes de conhecimento que te levam a lidar com a vida como você lida? Quais são as suas fontes de verdade? Investiga tudo isso, confronte tudo isso. Próximo desafio, ame as verdades do coração de Deus. Olha o que vocês diz. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa, mede o coração. Provérbios 21, 2. Quão difícil é a gente, durante uma discussão, falar assim, peraí, me dá um tempinho que eu vou considerar se eu estou errado, depois a gente volta a discutir. Muito pelo contrário. A gente sabe exatamente o que falar para tirar o outro do salto e assim ganhar aquela discussão. Na nossa cabeça, nós estamos cheios de razão. Na nossa cabeça, é melhor dormir ganhando do que reconciliado. Olha que loucura! Aos seus caminhos, a sua verdade parece justa, mas é Deus quem pesa o seu coração. O fiel da balança, quem dá é Deus. A razão não está do seu lado porque você está mais cansado ou mais cansada. A razão não está ao teu lado porque é você que coloca a comida na mesa. A razão está do lado de Deus. E nós nos submetemos a ela sempre. Ame as verdades do coração de Deus. O primeiro desafio é, confronte as verdades do seu coração. O segundo desafio, ame as verdades do coração de Deus. E por último, viva essa verdade. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, João 17,17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa verdade absoluta. Estou atrapalhando vocês? Desculpa, viu? É a verdade da palavra de Deus que transforma o nosso coração. Ame essa verdade. Viva essa verdade. Se comprometa com as pessoas do seu círculo mais próximo. Se comprometa com a verdade de Deus, não com a sua. Faça o exercício de tentar considerar estar errado. De confrontar as suas verdades. Ame a verdade que vem da boca de Deus e viva essa verdade. É o Senhor Jesus dizendo aqui, nesses dois casos. João 17,17 é aquela oração maravilhosa em que ele intercede pelos seus discípulos e pela tarefa difícil deles, nossa, no mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade de Deus é aquilo que vai santificar e transformar a nossa vida. Você não precisa de um marido mais atencioso, você precisa de um marido mais santo. Você não precisa de uma esposa mais carinhosa, você precisa de uma esposa mais santa. Você não precisa de um filho mais obediente, precisa de um filho mais santo. Eu não preciso de ovelhas mais fiéis, comprometidas, eu preciso de ovelhas santas. Comprometa-se com a verdade de Deus e viva essa verdade. O nosso coração tem que gritar pela verdade de Deus. Literalmente, às vezes, se for necessário. Literalmente, se for necessário. Que a verdade de Deus seja o único e determinante fiel da nossa balança. E para a gente ir pensando durante a semana,
Semana que vem vamos começar a abordar cada um desses assuntos que o nosso coração está gritando. Pelo que o seu coração tem gritado ultimamente? O que é que as pessoas à tua volta estão ouvindo o seu coração gritar ultimamente? E submeta a verdade do Senhor Jesus. Nós o conhecemos, e Ele nos liberta, Ele nos santifica, e Ele nos transforma. Que o nosso coração grite por Jesus todos os dias. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua graça e pelo teu poder. Obrigado, Deus, porque a tua verdade se faz verdade, mesmo quando o nosso coração deseja outra coisa, Senhor. E nós